Meu nome é Francisco Ornelas. Eu sou um jornalista paulistano, apaixonado por Mogi das Cruzes. Nasci na antiga maternidade São Paulo, na rua Frei Caneca, e com uma semana fui trazido por meus pais para viver com eles e meus 3 irmãos em Mogi das Cruzes, onde meus ancestrais chegaram há quase 3 séculos. E fiquei aqui por 24 anos, tempo para frequentar o Grupo Escolar Coronel Almeida, no Largo da Matriz, o Liceu Brás Cubas, o ginásio no Liceu Brás Cubas, na rua Isabel Bragança, onde eu vivia, o colegial, no Instituto de Educação Dr. Washington Luiz, e a Faculdade de Direito, na Faculdade de Direito Brás Cubas. Foram 24 anos nisso. Então eu casei. Casei com uma moça, com Nancy, uma moça de Mogi. E nós mudamos para São Paulo para iniciar um novo ciclo, para viver a nova vida. E se passaram mais de 30 anos. Foi o tempo para criar 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, acompanhar a educação deles, vê-los se desenvolver, enquanto minha esposa seguia com a carreira de professora na Prefeitura Municipal de São Paulo e eu seguia com a carreira de jornalista que eu havia iniciado em Mogi das Cruzes. E fiquei esse tempo todo no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Nesse período, entretanto, eu não me afastei nunca da cidade. Afinal, aqui estão os familiares queridos e os melhores amigos. E continuei cultivando uma rotina de pesquisar trajetórias de vida. Gosto muito de acompanhar trajetórias de vida. Como jornalista, eu vi riquezas florescerem e riquezas desaparecerem. Eu vi políticos ascenderem e políticos irem para o ostracismo. Eu vi vitórias e vi derrotas. Pois esse livro, O Barão, um passeio histórico por Mogi das Cruzes, reúne em 296 páginas cerca de 70 textos que reportam acontecimentos marcantes na vida da cidade. Seja acontecimentos do século XIX, do século XX, seja, sobretudo, retratam, como eu disse há pouco, trajetórias de vida. O título, O Barão, um passeio histórico por Mogi das Cruzes, remete ao primeiro texto do livro, que reconstitui a passagem do Barão de Jaceguai por Mogi das Cruzes. O Barão de Jaceguai, tenho para mim, foi uma das personalidades nacionais mais importantes que já viveram por aqui. Ele é herói da Guerra do Paraguai, como comandante da Marinha. Ele, após sua passagem por Mogi, ele ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E como o Barão de Jaceguai veio ter a Mogi das Cruzes? Morava aqui, no final do século XIX, um irmão do Barão de Jaceguai, que era coletor de impostos em Mogi. O Barão, convidado pelo irmão, veio visitar a cidade e se afeiçoou por Mogi das Cruzes. Então ele comprou terras aqui, comprou aquilo que foi, no final do século XIX, início do século XX, aquilo que foi a Chácara do Barão. O centro da chácara ficava na Praça Oswaldo Cruz, na atual Praça Oswaldo Cruz. E as terras incluíam todo o entorno da Praça Oswaldo Cruz, passavam pela Rua Barão de Jaceguai, volteavam a rua atual Tenente Manuel Alves,
subiam a Coronel Souza Franco, desviavam na Moreira da Glória e iam ter a atual Rua Navajas. No centro da Praça Oswaldo Cruz, o barão construiu aquilo que foi o mais rico palacete. Era um palácio, na verdade, já construído nesta cidade. E o barão, homem influente da corte do Império, e influente também nos primeiros momentos, nos primeiros anos da jovem república, na inauguração do seu palácio, na atual Praça Oswaldo Cruz, ele contratou uns 2 ou 3 comboios da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil que vieram desde o Rio de Janeiro, trazendo seus convidados para a inauguração da festa, em qual festa foi servido pela primeira vez sorvete no estado de São Paulo. Mas o barão, numa determinada época, alguns anos depois, não muito, talvez nem 15 anos, ele se desiludiu com o pacatismo da cidade provinciana que era Mogi das Cruzes e retornou ao Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro passou a ocupar, inclusive, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Suas terras em Mogi foram então adquiridas por um grupo empresarial, por um grupo de mogianos, na verdade, dentre os quais estavam o Tenente Manuel Alves, Joaquim de Melo Freire, o Capitão Quinzinho, que construiu o Cine Irupema, entre outras coisas. E foi a Praça Oswaldo Cruz, o quinhão da praça, foi doado à prefeitura e o entorno foi loteado. O palácio foi demolido. Hoje, da passagem do barão por Mogi das Cruzes, há dois testemunhos, há 2 provas. Em parte do que foram suas terras da chácara, na atual Rua Navajas, Luiz Miguel Franco Baida, um amigo muito querido, preserva uma parreira de uvas, que ele chama as uvas do barão. O coronel Quinzinho Melo Freire, que era parte da comissão que comprou a antiga chácara do barão, tomou o portão da chácara e o colocou no que foi, durante 50 anos, o Cine Parker, na Rua Barão de Jaceguai. Com a divisão do Cine Parker, o portão que veio da Bélgica, o portão foi levado para um sítio em Guararema. Mas esse livro não conta, é claro, ele não se resume às histórias do barão. Há, como eu disse a vocês, alguma coisa como 70 capítulos, retratando, sobretudo, passagens de vida. Mostra aqui a passagem de Euclides da Cunha, um emblemático escritor e jornalista brasileiro, que escreveu o imperdível Os Sertões. Reconstitui o dia em que a população de Mogi se revoltou pela morte de um garoto, pelo assassinato de um garoto às margens do rio Tietê, no bairro da Ponte Grande, praticado por um soldado da antiga Força Pública. O comando da Força Pública, antecessora da atual Polícia Militar, removeu todos os policiais de Mogi das Cruzes. Tamanha era a revolta popular que se aglomerou em frente ao quartel da polícia na Rua Coronel Souza Franco, onde continua até hoje. Mais um livro. O trabalho do jornalista é essencialmente um trabalho de equipe. Ele não se restringe à atividade solitária, ele não se limita à atividade solitária. O autor escreve o livro, sem dúvida, mas quem dá a forma, a diagramação, o layout, a capa, é o editor. E no caso há de se registrar
o trabalho competente da editora Scioli e Lopes, de Mogi das Cruzes, na confecção deste livro. Assim como há que se registrar o apoio cultural de uma das mais antigas empresas de Mogi, antigas, ativas e proativas empresas de Mogi, no apoio cultural a esta produção, que é a Hélio Borstein, Administração, Participações e Comércio. Por fim, eu queria aproveitar para convidá-los a ler este livro e tudo mais que lhe surgiu à mão referente a Mogi das Cruzes.